E aí, galera? Beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo épico aqui no canal. Hoje, a gente vai embarcar numa viagem no tempo, tipo aquelas de volta para o passado, mas sem perigos, tá? Só na manha da história mesmo. A gente vai desvendar os segredos das construções mais antigas e misteriosas da humanidade. Os templos ancestrais. Aquelas paradas que nossos ancestrais construíram há milhares de anos atrás e que até hoje deixam os arqueólogos de cabelo em pé. Sério, como que eles ergueram essas mega estruturas? Qual era a manha deles? Que segredos essas pedras guardam? A gente vai desvendar tudo isso e muito mais. Então, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, senta o dedo no like para fortalecer e bora começar essa aventura épica pela história. Imagine só. Turquia, anos 90. Um arqueólogo gente boa chamado Klaus Schmidt estava lá escavando, achando que era só mais um morrinho qualquer. Ele estava acostumado a encontrar fragmentos de cerâmica, ferramentas antigas e, ocasionalmente, alguns ossos. Nada muito fora do comum para um arqueólogo experiente como ele. Mas naquele dia, algo diferente estava prestes a acontecer. Mas de repente, bam! Ele se depara com uma parada muito louca, algo que ele nunca tinha visto antes. Era como se ele tivesse tropeçado em um segredo enterrado por milênios, esperando para ser descoberto. Eram pedras gigantescas, esculpidas com figuras de animais, formando círculos enormes, tipo um Stonehenge da zoeira, só que muito, muito mais antigo. As pedras estavam dispostas de uma maneira que sugeria um propósito maior, algo além de simples decoração. Cada pedra parecia contar uma história, com suas gravuras detalhadas de animais selvagens, como leões, touros e aves. Estava descoberto Göbekli Tepe, o templo mais antigo do mundo, com mais de 12 mil anos de idade. Isso mudou completamente a nossa compreensão sobre as primeiras civilizações humanas. Antes dessa descoberta, ninguém imaginava que seres humanos daquela época fossem capazes de construir algo tão monumental. Isso mesmo que você ouviu, 12 mil anos. É difícil até de imaginar. Pense em quantas gerações de pessoas viveram e morreram desde então. E, no entanto, aqui estava a prova de que nossos ancestrais eram muito mais avançados do que pensávamos. Para ter uma ideia, as pirâmides do Egito são adolescentes perto dessa estrutura. As pirâmides, que sempre foram vistas como um dos maiores feitos da engenharia antiga, agora pareciam quase modernas em comparação. É como se a gente tivesse encontrado o Orkut da época das cavernas. Saca? Um lugar onde as pessoas se reuniam, compartilhavam ideias e talvez até realizavam rituais. Göbekli Tepe era um ponto de encontro, um centro de atividade social e espiritual. Essa descoberta simplesmente explodiu a cabeça dos historiadores. Eles começaram a reavaliar tudo o que sabiam sobre a evolução das sociedades humanas. Teorias antigas foram desafiadas e novas perguntas surgiram. Antes de Göbekli Tepe, a galera achava que as primeiras grandes civilizações tinham surgido lá na Mesopotâmia, tipo uns 4 mil anos antes de Cristo. Mas essa descoberta mostrou que a história humana é muito mais complexa e rica do que imaginávamos. Göbekli Tepe nos deu um vislumbre de um passado distante, onde nossos ancestrais já estavam construindo monumentos e deixando sua marca no mundo. As gravuras nas pedras de Göbekli Tepe são tão detalhadas e bem preservadas que os arqueólogos ainda estão tentando decifrar todos os seus significados. Cada figura esculpida pode representar uma história, um mito ou um evento importante para as pessoas daquela época. Imagine só o trabalho que deve ter dado para construir algo assim, sem as ferramentas modernas que temos hoje. Eles usaram apenas ferramentas de pedra e muita força de vontade. É um testemunho incrível da engenhosidade e determinação humanas. Hoje em dia, Göbekli Tepe atrai turistas e estudiosos do mundo todo, todos querendo ver de perto essa maravilha antiga. É um lembrete poderoso de que, mesmo nos tempos mais remotos,
Os seres humanos sempre buscaram entender o mundo ao seu redor e deixar sua marca para as futuras gerações. E assim, enquanto o sol se põe sobre Göbekli Tepe, somos lembrados de que a história humana é uma tapeçaria rica e complexa, tecida ao longo de milênios. Cada descoberta nos aproxima um pouco mais de entender quem somos e de onde viemos. E aí, galera? Preparados para mais uma aventura no tempo? Dessa vez, a gente troca as montanhas da Turquia pelas verdes colinas da Inglaterra, para desvendar os mistérios de um dos monumentos mais famosos do mundo, Stonehenge. Sério? Quem nunca viu aquela foto das pedras gigantes no meio do nada e ficou se perguntando: quem colocou aquilo ali? Qual é a desse lugar? Pois é, Stonehenge intriga a galera há séculos. É tipo um daqueles quebra-cabeças que você nunca consegue montar, mas não consegue parar de tentar. Construído há mais de 5.000 anos, Stonehenge é um conjunto de pedras gigantescas, algumas pesando mais de 20 toneladas. É tipo um Lego da pré-história, só que muito mais difícil de montar. E aí, galera, beleza? Hoje vamos embarcar numa viagem pelo tempo e pela história, explorando um dos lugares mais fascinantes e misteriosos do mundo antigo. Se vocês acham que reformar um banheiro é trabalhoso, imaginem construir um templo colossal que leva mais tempo para ficar pronto do que a existência do seu celular, do seu computador e provavelmente da sua bisavó. E não estamos falando de qualquer templo, mas de um dos mais grandiosos e complexos já construídos pela humanidade. É isso que rolava em Karnak, no Egito, um complexo de templos que levou mais de 2.000 anos para ser construído. Sim, você ouviu direito, 2.000 anos. Durante esse período, várias dinastias de faraós se sucederam, cada uma adicionando sua própria contribuição ao complexo. Sério, gente, 2.000 anos. Para colocar isso em perspectiva, pense em quantas gerações de trabalhadores, artesãos e arquitetos dedicaram suas vidas a esse projeto monumental. É mais tempo do que a maioria das civilizações durou. É mais tempo do que Roma levou para cair. Mais tempo do que o Império Romano do Oriente existiu. É tipo, muita coisa. Imagine só, enquanto Roma estava no auge de seu poder, os egípcios já estavam há séculos trabalhando em Karnak. E o mais legal é que cada faraó ia lá e deixava sua marca, tipo um grafite chique, em homenagem aos deuses. Cada um queria ser lembrado, então eles adicionavam novos templos, obeliscos, estátuas e inscrições. Era como se cada um dissesse: fui eu que fiz essa parte, tá ligado? E não era só uma questão de vaidade. Era também uma forma de demonstrar poder e devoção religiosa. Aí você imagina a treta, né? Com tantos faraós diferentes, cada um com suas próprias ideias e estilos, deve ter rolado muita discussão e conflito. Mas de alguma forma, eles conseguiram criar algo coeso e incrivelmente belo. Imagina só a cara do cara que terminava de esculpir um obelisco gigante, todo orgulhoso. E o faraó seguinte chegava e falava: gostei, mas acho que aqui precisa de um portão gigante com meu nome em hieróglifos. Manda ver. E assim o trabalho nunca terminava. Sempre havia algo novo a ser adicionado. E assim Karnak foi crescendo, uma mistura de estilos e épocas, tipo um Frankenstein arquitetônico, só que muito mais bonito e imponente. E o resultado? Uma verdadeira obra-prima que desafia a compreensão moderna. Uma explosão de colunas gigantescas, estátuas colossais e obeliscos que desafiam a gravidade. Cada detalhe é uma prova do engenho e da dedicação dos antigos egípcios. É de explodir a cabeça, mesmo porque até hoje, ninguém sabe exatamente como os caras ergueram tudo aquilo com a tecnologia da época. Os métodos de construção usados ainda são um mistério, e os arqueólogos continuam a descobrir novos segredos sobre Karnak. Além disso, as inscrições e hieróglifos encontrados nas paredes de Karnak nos dão uma visão fascinante da vida, religião
e política do Antigo Egito. Cada símbolo conta uma história, cada figura tem um significado profundo. Hoje, Karnak é um dos destinos turísticos mais populares do Egito, atraindo milhões de visitantes de todo o mundo. As pessoas vêm para admirar a grandiosidade do complexo e sentir a energia de um lugar que foi sagrado por milênios. E não é difícil entender por quê. Ao caminhar por entre as colunas gigantescas e tocar nas pedras antigas, você sente uma conexão com o passado, uma sensação de estar em um lugar verdadeiramente especial. À noite, Karnak se transforma em um espetáculo de luzes e sombras, com as estruturas iluminadas criando um ambiente mágico e quase surreal. É uma experiência que fica gravada na memória de quem a vivencia. Cada detalhe, cada escultura, cada inscrição é um testemunho da habilidade e da visão dos antigos egípcios. Eles não apenas construíram um templo, eles criaram uma obra de arte que resistiu ao teste do tempo. Então, da próxima vez que você pensar que um projeto está demorando muito, lembre-se de Karnak. Lembre-se de que algumas das maiores maravilhas do mundo levaram séculos para serem concluídas, e que cada pedra colocada é um passo em direção à eternidade. Fala, pessoal. Preparem seus capacetes de arqueólogo porque hoje vamos viajar até Malta, um arquipélago no meio do Mediterrâneo que guarda segredos ancestrais mais antigos que as pirâmides do Egito. Malta é um lugar fascinante, repleto de história e mistérios que desafiam nossa compreensão moderna. Imagine só, um conjunto de ilhas que, apesar de seu tamanho modesto, abriga alguns dos mais antigos e enigmáticos templos do mundo. É isso mesmo que você ouviu, meu amigo. Antes dos faraós egípcios sequer sonharem em construir pirâmides, o povo de Malta já erguia estruturas monumentais que desafiam o tempo e a lógica. Esses templos são tão antigos que remontam ao período neolítico, cerca de 3.600 a.C. Isso significa que eles são mais velhos que Stonehenge e as pirâmides de Gizé. Antes dos faraós egípcios sequer sonharem em construir pirâmides, o povo de Malta já erguia estruturas monumentais que desafiam o tempo e a lógica. Esses templos são uma prova da engenhosidade e habilidade dos antigos malteses. Eles não tinham ferramentas de metal, nem rodas, e ainda assim conseguiram mover e posicionar pedras gigantescas com uma precisão impressionante. Estamos falando dos famosos templos megalíticos de Malta, construções ciclópicas feitas com blocos de pedra gigantescos, que fariam até o Pedro Malazarte suar frio para carregar. Esses templos, como Hagar, Kim e Minajdra, são verdadeiras obras-primas da arquitetura antiga. Cada bloco de pedra foi cuidadosamente esculpido e colocado em seu lugar, formando estruturas que resistiram ao teste do tempo por milênios. Sério, gente, alguns desses blocos pesam toneladas. Toneladas. Para se ter uma ideia, algumas das pedras usadas nos templos de Malta pesam mais de 20 toneladas. É como tentar mover um caminhão inteiro sem rodas. E o mais impressionante é que essas pedras foram transportadas de pedreiras que ficavam a quilômetros de distância dos locais de construção. É de fazer a gente se perguntar: como diabos eles fizeram isso? Como conseguiram mover essas pedras gigantescas sem a tecnologia que temos hoje? Essa é uma das grandes questões que intrigam os arqueólogos e historiadores. Existem várias teorias, mas nenhuma resposta definitiva. Alguns acreditam que eles usaram troncos de árvores como rolos, enquanto outros sugerem que eles construíram rampas de terra para facilitar o transporte. E não é só o tamanho das pedras que impressiona, não. A precisão com que elas foram cortadas e encaixadas é simplesmente incrível. Cada pedra se encaixa perfeitamente com a próxima, sem o uso de argamassa ou qualquer tipo de cimento. É como se eles tivessem um conhecimento avançado de engenharia e arquitetura que se perdeu ao longo dos séculos.
O que mais intriga os pesquisadores é a precisão com que elas foram cortadas, encaixadas e erguidas, sem o uso de argamassa ou qualquer tipo de tecnologia moderna. Isso sugere que os antigos malteses tinham um conhecimento profundo das propriedades das pedras e das técnicas de construção. Eles sabiam exatamente como cortar e posicionar cada bloco para garantir a estabilidade e durabilidade das estruturas. É como se um bando de gigantes tivesse brincado de Lego com pedras gigantescas e depois desaparecido sem deixar rastros. Essa imagem pode parecer engraçada, mas ilustra bem o mistério que envolve esses templos. Quem eram essas pessoas? Como viviam? E por que construíram essas estruturas monumentais? Essas são perguntas que ainda não têm respostas claras. As teorias, claro, são muitas. Alguns acreditam que os templos foram construídos por uma civilização avançada que desapareceu misteriosamente. Outros sugerem que eles foram erguidos por povos locais, com a ajuda de conhecimentos transmitidos por visitantes de outras regiões. E há até quem acredite em teorias mais extravagantes, como a intervenção de alienígenas, civilizações perdidas, magia ancestral. As teorias são tão variadas quanto fascinantes. Cada uma delas tenta explicar o inexplicável, oferecendo uma visão diferente sobre a origem e o propósito desses templos. Mas, independentemente da teoria que você prefira, uma coisa é certa. Os templos megalíticos de Malta são um testemunho impressionante da engenhosidade humana. Vale tudo quando o assunto é mistério arqueológico. E é exatamente isso que torna a arqueologia tão emocionante. Cada descoberta, cada teoria, nos aproxima um pouco mais da verdade, mesmo que essa verdade permaneça elusiva. Os templos de Malta são um lembrete de que ainda há muito a ser descoberto sobre nosso passado e que cada pedra, cada ruína, conta uma história que merece ser ouvida. Mas o que sabemos mesmo é que esses templos são testemunhos de uma civilização avançada e misteriosa que habitou Malta há milhares de anos. Eles nos mostram que, mesmo em tempos antigos, os seres humanos eram capazes de feitos extraordinários. E é essa capacidade de criar, inovar e superar desafios que nos conecta a essas pessoas do passado, lembrando-nos de que somos todos parte de uma longa e contínua história de engenhosidade e descoberta. E aí, galera, curtiram a viagem? Descobrimos juntos os segredos milenares de Göbekli Tepe, Stonehenge, Karnak e dos templos de Malta. Lugares incríveis que desafiam o tempo e a imaginação. Mas a aventura não termina por aqui. O mundo está cheio de lugares incríveis e mistérios a serem desvendados. Espero que tenham gostado deste vídeo. E não se esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações. Comente abaixo qual parte deste vídeo você achou mais interessante. Estou deixando também mais 2 vídeos para você assistir. Um forte abraço e até a próxima!